Olá, meus irmãos, minhas irmãs, sejam todos aí muito bem-vindos aí ao nosso canal Partilhando o Pão. Mais uma vez nós viemos aqui para compartilhar com vocês o alimento que o Senhor, Ele colocou na nossa mesa, amém? Vamos aí já falar para vocês não se esquecerem, se inscreva no nosso canal, deixe seu like para nós, clica no sininho das notificações para que você esteja recebendo os vídeos novos que saem. E compartilhe o Evangelho do Senhor, amém? Vamos já passar aí para a palavra, amém? Meu marido está no livro de Lucas, deixa eu achar aqui, onde que eu marquei, aqui. Lucas capítulo 5, eu vou ler mais ou menos aí alguns versículos, eu vou ler do 3 até o 7, amém? Diz assim, na introdução da Bíblia que eu vou falar, Jesus chama os seus primeiros discípulos. Aí vou lá no versículo 3, fala assim: Jesus entrou num dos barcos no lago perto da praia. Os pescadores tinham saído deles e estavam lavando as redes. Jesus entrou num dos barcos, o de Simão, e pediu que ele o afastasse um pouco da praia. Então, sentou-se e começou a ensinar a multidão. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para um lugar onde o lago é bem fundo, e então você e os seus companheiros joguem as redes para pescar. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite toda e não pescamos nada, mas já que o Senhor está mandando jogar as redes, eu vou obedecer. Em algumas Bíblias aí fala sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Amém? O versículo 6 está assim: quando eles jogaram as redes na água, pescaram tantos peixes que as redes estavam se rebentando. Então, fizeram um sinal para os companheiros que estavam no outro barco, a fim de que viessem ajudá-los. Eles foram e encheram os dois barcos com tanto peixe que os barcos quase afundaram. Até aqui. Amém. Irmão, a palavra de Deus, ela é importante quando a gente tem ali a revelação do Espírito Santo. Quando nós abrimos nosso coração e pedimos ao Espírito Santo que essas palavras venham se abrir ao nosso coração, então isso vai acontecer. Mas precisamos ter uma vida de santidade na presença de Deus. Que a nossa vida de santidade é estar sempre em constante oração, em constante na nossa vida, na presença de Deus. Porque sem a presença de Deus, nós não alcançamos a revelação do Espírito Santo. Precisamos estar constantemente na presença de Deus, orando sempre, buscando sempre a presença de Deus. Ali Simão, Pedro, foram pescar, mas passaram a noite e não pescaram nada. E voltaram de manhã sem nenhum peixe. Mas ali Jesus estava na praia e Jesus ali usou o barco deles para poder ensinar as pessoas a palavra de Deus. E ele estava ali também. Depois ele falou ali para Simão e Pedro que eles levassem o barco, que eles fossem ali mais para frente, eles iam pegar peixe, levassem o barco para pescar, voltassem para pescar. E eles obedeceram. Essa palavra dá uma direção, quer dizer, a obediência gera mudança na nossa vida. Quando eles ali disseram assim, obedeceram o que Jesus falou, então aquilo aconteceu. Quando Jesus fala e nós ouvimos, e nós obedecemos, aquilo gera o quê? Uma mudança.
a palavra constrói algo na nossa vida. Quando Jesus está falando, está construindo algo. E quando ele falou para voltar com o barco, Deus já tinha construído, já tinha preparado os peixes para que eles viessem pescar. Então, quando Deus fala na nossa vida, Ele já tem algo preparado na nossa vida. Algo já está ali, preparado. Deus já preparou. Então, essa é a posição quando nós obedecemos, quando nós estamos ali preparados. Quando nós ali ouvimos a palavra e obedecemos a palavra. Aquilo que Jesus está falando, aquilo que Jesus está colocando no nosso coração. Se Ele disse que vai te curar, mas não aconteceu, irmão. Continua olhando para Deus, porque se Deus fala, Ele não volta atrás. Só que tem um tempo determinado por Deus. Amém, irmão? Amém? Estou aqui prestando atenção. Amém. Glória a Deus. Eu marquei aqui na minha Bíblia, que o Espírito Santo me deixou marcado bem no meu coração a respeito dessa palavra. Fala assim: Jesus nos chama para segui-lo, né? Eu vou ler aqui os dois, o versículo 10 e o versículo 11, para vocês entenderem. Que diz assim, no 10. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, também ficaram muito admirados. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você vai pescar gente. Eles arrastaram os barcos para a praia, deixaram tudo e seguiram Jesus. Aqui, meus irmãos, Deus ele tem falado muito ao nosso coração a respeito de quem Ele tem chamado, né, para segui-lo, para ser ali um discípulo, para ser ali um ministro da palavra dele, um pregador da sua palavra. Assim o Senhor chamou a mim, o meu esposo e o nosso filho. E assim eu creio que você que está assistindo esse vídeo também tem um chamado, também é chamado por Jesus. Para quê? Mas para que eu sou chamado? Para pregar o Evangelho, minha irmã, meu irmão. Nós temos sido taxativos nessa ministração, falando a respeito da vinda de Jesus, a volta de Jesus, né? Jesus está voltando para buscar a igreja dele e Ele nos tem ordenado que nós falemos através desses vídeos da volta dele e que ele tem chamado aqueles que o servem, que o seguem, para servi-lo de todo o coração, para que você, eu, meu esposo e todos aí que tenham chamado para pregar o evangelho dele. Por quê? Meu irmão, Jesus tem falado para nós que tem pressa. E aí, a gente, como eu creio que muitos de vocês que estão assistindo esses vídeos vão pensar assim: como assim, né? Pregar a palavra, pregar o evangelho, eu não sei, eu não sou capaz. O Senhor, Ele também nos chamou e nós também, né, amor? Com medo, como Pedro aqui relatando na palavra, sentiu medo, porque ele era pecador e ele estava perante Jesus. Como nós nos sentimos pecadores, e o inimigo se aproveita disso para nos impedir de pregar o evangelho, de falar da palavra de Deus, para que as pessoas elas venham se converter e elas venham alcançar o que, meu irmão? O carro novo, a compra da casa própria, não, para que elas venham alcançar a salvação. Meu irmão, minha irmã, a salvação, porque o carro novo pode até alcançar, mas vai ficar aqui. A casa própria alcança, se for da vontade do Senhor. Se é uma necessidade que a pessoa tem, que nós temos, o Senhor também nos ajuda a alcançar, mas vai ficar aqui. O que nós estamos relatando, querendo passar, tanto para você como para você passar para as pessoas, minha irmã,
meu irmão abençoado, falem da volta de Jesus. Preguem a respeito do Evangelho do Senhor, né? Porque a palavra de Deus fala que a seara é muito grande, né? E os ceifeiros, quer dizer, os que trabalham para eles, que fazem a obra, os que falam da palavra deles, são muito poucos. Aí você pode falar, nossa, mas a gente clica no YouTube, só dá vídeo. Se você clicar em um vídeo de pregação da palavra, de qualquer coisa de Deus, aparece várias pessoas, todas diferentes, aparecem. E são poucos. Minha irmã, são poucos que falam do que tem que falar, que é a volta de Jesus, né? Todos que estão ali são usados por Deus? São sim. Eu não estou tacando pedra, não estou criticando. Todos são usados por Deus. Quantas vezes eu me alimento de palavra de pessoas ali, não estão falando da volta de Jesus, mas Jesus usa a vida da pessoa para falar algo numa hora que eu estou levantar, né? Abatidos, né? A pessoa que é abatida. A hora que nós estamos ali, nossa, passando por alguma luta espiritual, mas o Senhor tem mandado que nós falemos para você, minha irmã, meu irmão querido, para você, fale da volta de Jesus. Fala do Evangelho de Jesus Cristo. Leia a Bíblia para as pessoas, leia para você, entenda o que Jesus quer. Jesus quer que as pessoas sejam salvas. Final dos tempos, os tempos maus estão chegando, né? Lembram? Terremotos, muitos terremotos, país lutando contra país, guerreando um contra o outro, pai se levantando contra filho, filho contra pai, e tantas coisas ruins, tempestades, furacões, e tanta coisa ruim. Minha irmã, tudo está na Bíblia. Meu irmão, tudo é bíblico. E o que nós devemos fazer? Pôr o joelho no chão e ficar orando até Jesus voltar para nós não perder a salvação? Não. Pôr o joelho no chão, orar, meditar na palavra, ler a palavra do Senhor e sair pelo mundo. Sabe o altar que eu falo? Que o mundo é o altar onde Deus nos colocou para pregar o Evangelho, minha irmã, meu irmão. Não espera ter oportunidade lá dentro da igreja só. Não espere para falar da palavra só quando te derem oportunidade. Deus está te dando oportunidade hoje, minha amada, meu amado. Quando você sair da sua casa, quando você vê o seu vizinho, quando você entrar numa farmácia, quando você entrar na escola para estudar, minha jovens, todos, né, têm um chamado. E o chamado é o quê? Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Pregar o Evangelho. Prega, fala a respeito da volta de Jesus, o sacrifício que Jesus fez para nos dar a salvação, e que Jesus, ele vai voltar e está próximo à sua volta. E ele vai voltar para quê? Para buscar os escolhidos. A igreja. A igreja. A igreja, irmão. Aí você fala, então eu vou ficar lá dentro da igreja, lá, porque, irmão, irmã, para. A igreja, daquela placa, da outra placa, da outra placa. A igreja é aquele que é temente a Deus, é aquele que vive em santidade, é aquele que aceita Jesus na sua vida como único e suficiente Salvador. Essa é a igreja que Cristo vai voltar para pegar. Ele vai nos buscar, né? Eu não sou melhor do que a irmã lá daquele ministério, nem melhor do que o irmão daquele outro ministério. Eu não falo melhor que ninguém está acima de mim também. Só quem tem que estar acima de mim, de você, meu irmão, minha irmã querida, é Jesus. É Jesus. A presença do Pai e do Filho e o Espírito Santo dele que habita em nós. Essa é a presença que nós temos que ter. Isso é o que nós temos que falar do Evangelho de Jesus. Jesus, ele está voltando, ele está às portas. E quando ele chegar, aquele servo fiel
que ele vai encontrar falando do Evangelho, falando da volta dele, pregando a palavra dele, seja a maneira que você queira dizer. Você está pregando a palavra, você está falando da palavra, se você está ministrando a palavra, não importa. Está falando o quê? Do Evangelho de Cristo. Está aqui. O que está aqui, minha irmã, nessa Bíblia de papel, na Bíblia do celular, não importa. Você está falando do Evangelho dele? Então, quando Jesus voltar, ele quer te encontrar falando da palavra dele. Amém, irmão? Amém. Irmão, presta atenção, ensina seus filhos a falar da palavra também, na escola, aonde estiver. Fala para os amiguinhos, para as amiguinhas. Isso vai ser importante, que uma palavra, Deus te ama. Isso vai ser muito bom. Quando nós falamos uma palavra com a pessoa, e aquela pessoa vai se sentir bem, porque Jesus vai fazer com que ela se sinta bem naquilo que ele está falando. Então, irmão, presta atenção. Jesus disse a Simão, não tenha medo, de agora em diante você vai pescar gente. Jesus disse, de agora em diante você vai pescar gente. Antes você era pescador, você pescava peixe, agora você vai pescar gente. Então, irmão, não precisa ser uma pessoa que conversa bem, fala bem. Não, irmão. Se Deus te chamou, vai lá, aonde você estiver. Eu e minha esposa, às vezes nós estamos no mercado, estamos na farmácia, aonde quer que seja, no socorro. Ali Deus fala, nós vai lá e fala. Não importa que as pessoas xingam, matar, ficam os olhos feios ou qualquer coisa, mas é importante que você obedece a Deus. Ali Simão e Pedro ali, obedeceram Deus. Sobre a tua palavra, vou lá jogar a rede. Quer dizer, ao normal, eles passaram a noite inteira e não pegaram nada. Mas de manhã, Jesus veio e falou, vamos voltar lá. Aí ele realmente reconheceu Jesus. O reconhecimento de Deus na sua vida é importante. Eles reconheceram. Sobre a tua palavra, vou voltar lá. O que Deus falou para mim e para o meu marido. Lancem a rede. Lancem a rede. E nós ministrava a palavra, nós pregava a palavra, aonde a gente estivesse, né? Aonde Deus levava, onde Deus preparava, nós estávamos sempre falando da palavra. Mas Deus falou para nós o quê? Lança a rede agora pelo YouTube. Alcança aqueles meus servos que estão parados, que estão sentados nos bancos, dentro dos ministérios, esperando oportunidade. Diga a eles que eu estou chamando e eu estou dando oportunidade. E o altar deles é o mundo. Aonde eles forem, que eles falem do meu evangelho. Que eles preguem a palavra que eu vou colocar na boca deles. Minha irmã, meu irmão, não fique preocupado com o que Deus, com o que você vai falar. Porque não é você que vai falar, você só empresta a sua vida, a sua boca, meu irmão, minha irmã. Eu vou falar para vocês que eu passei o dia pedindo para o Senhor me dar a palavra para mim fazer o vídeo hoje. Passei o dia, meu marido foi trabalhar, eu fiquei em casa e orando, buscando a presença de Deus. Eu senti, na hora do almoço, meu esposo me ligou, ele tinha almoçado, ele tem um tempinho e liga para mim, não é, amor? E eu ali dando testemunho para o meu marido do que Deus me mostrou, do que Deus falou, mas o que Deus falou foi para mim, para ele, não para mim fazer vídeo. Deus não me deu uma palavra para mim fazer vídeo. E eu tinha falado para o Senhor que eu ia fazer. Eu estou com dor, eu não estou bem. Eu falei, Senhor, não importa, eu vou falar do teu evangelho, vou fazer outro vídeo hoje. Quando meu marido descansar, deu um cochilinho, tomou banho, nós tomamos aqui um lanche à tarde, que a gente não janta, toma lanche à tarde. E aí eu falei, agora vamos gravar, meu marido? E até então não sabia o que eu ia falar para vocês. E eu sentei aqui com meu esposo, nós já tínhamos orado, eu sentei aqui, eu orei de novo, falei, Espírito Santo, eis-me aqui, toma minha boca e fala,
que o Senhor quiser. E eu abri aqui o meu caderno, os meus olhos caíram aqui nessa passagem. Olha, Jesus mandou que nós lançássemos a rede. E nós estamos lançando a rede, minha irmã, pelo canal Partilhando Pão no YouTube. Esse é o nosso ministério. É um ministério que o Senhor, Ele deu para nós. É uma porta que Deus abriu. E Ele mandou que nós lançássemos a rede. E eu falei para o Senhor, vou lançar a rede. E aqui colocamos o celular. Estamos aqui num dia de semana, já à noite, porque já anoiteceu. Estamos falando do Evangelho do Senhor. Estamos falando com você, minha amada, meu amado. Se levanta para fazer a obra. O Senhor está te chamando. Não sou eu, não é meu esposo. É Jesus. Jesus está te chamando, sabe? Maria, Marta, olha, Lúcia, levanta, pregue a minha palavra aonde vocês forem. Eu vou preparar situações, pessoas eu vou colocar no caminho de vocês, meu irmão Mário, João, Tiago, não importa o seu nome, é você mesmo que o Senhor está te chamando. Vá para a palavra do Senhor, lança a rede, vire pescador de homens, como Deus Ele está falando para vocês nessa noite, amém? Eu não sei o horário que você vai assistir esse vídeo, eu não sei o lugar, mas assista, preste atenção e tome posse da palavra do Senhor. Lance a rede. Amém? Amém. É importância, irmão. Aqui no Pedro, né? Lucas. Lucas 5, verso 8. Quando Simão e Pedro viu o que havia acontecido, ajoelhou-se diante de Jesus e disse: Senhor, afasta-te de mim, pois sou um pecador. Mas Jesus não estava olhando o que eles eram. Estava olhando para o coração deles. Quando nós às vezes pecamos, erramos, porque nós somos ser humano, pecamos. Mas isso não vai fazer com que você não pode consertar, mudar. Amém, irmão? Você pode mudar, você pode sair do erro e seguir Jesus. E virar um pescador de homens. Jesus, Ele escolheu Pedro aquele dia. Ele escolheu o barco de Pedro para mostrar para Pedro quanta gente Pedro poderia salvar. Ali, Jesus deu uma visão para eles do tanto de peixe. Foi tanto que encheu os 2 barcos e quase afundou os 2 barcos. Assim somos nós. Vamos ser usados pelo Senhor. Nós vamos pescar muita gente nós vamos trazer para Jesus através da palavra, da ministração do Evangelho do Senhor. Amém? Meus irmãos, vamos ser pescadores de gente, pescadores de alma, como vocês quiserem. Amém? Meu amor, Jesus está voltando. Presta Jesus atenção. Está voltando. E Deus, Ele tem pressa em mandar o Filho dele para nos salvar. Está esgotando. Amém? Fiquem todos com Deus, pensem muito nessa palavra, esmiuçem essa palavra e virem pescadores de almas. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se assim Deus permitir.